Olá pessoal, tudo bom? Dando sequência aqui nos nossos estudos, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de energia. Bom, primeiramente, o que é energia? A gente acaba precisando, a gente tem a ideia de energia quando a gente precisa realizar alguma tarefa, quando a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente costuma dizer, uma das várias definições de energia, que nós precisamos dela para realizar algum trabalho, tá? Para fazer alguma coisa funcionar. Por exemplo, a gente tem como algumas formas de energia o calor, que o sol nos aquece, a luz do sol, outras estrelas ou lâmpadas, som que ouvimos. Tudo isso daqui são exemplos e formas de energia. E tem muitas outras, energia elétrica e por aí vai. Para a gente aqui nesse momento, a gente vai estar falando sobre as fontes de energia. De onde a gente obtém a energia para a gente utilizar. A gente pode classificar as fontes de energia em dois tipos, renováveis e não renováveis, certo? As fontes renováveis são aquelas que provêm de recursos naturalmente abastecidos, tá? Não entendi nada. É aquela que de alguma maneira pode ser reposto. Por exemplo, a biomassa que a gente vai falar, que é a utilização de alguns recursos vegetais, minerais. A hidroeletricidade, que é a energia proveniente da água. A energia geotérmica, que usa o calor do centro da Terra para fazer funcionar algumas usinas. O centro do nosso planeta é formado de magma, de lava, de rocha incandescente. E esse calor, essa rocha incandescente, pode acabar subindo à superfície em alguns pontos. E há a possibilidade de aproveitar essa energia aí. E nós temos também energia solar. Então a gente vai começar a falar um pouquinho de algumas dessas fontes de energia renováveis. Primeiramente, a biomassa. O que é a biomassa? É a utilização de resíduos orgânicos. Por exemplo, bagaço da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar é moída para você poder obter o açúcar, o álcool, essas coisas, e aquele bagaço. O que é feito com ele? Pode ser utilizado na própria usina para gerar energia. Restos de alimento, você pode utilizar restos de alimento, por exemplo, secos para fazer combustível. Pode-se utilizar esses restos de alimento para fazer adubo. Ou seja, você está aproveitando a biomassa destes materiais aí para gerar energia. Tudo bem? Energia solar. É uma fonte limpa, O que é energia solar? Energia que vem do sol. É a captação, para a gente poder utilizar eles na forma de energia elétrica, dos raios solares em grandes painéis solares. É uma tecnologia que está vindo aí com grande força. Já tem muitas empresas fazendo essa implementação, colocando painéis solares no teto da casa para poder fornecer energia elétrica para a casa. Um ponto negativo disso é o custo elevado de instalação. Não é, por enquanto, tão barato colocar uma placa ou painel fotovoltaico, que é o nome dessas placas, na sua casa. E um outro problema é a irregularidade de incidência da luz solar. Se você tiver um dia nublado, um dia chuvoso, alguma coisa assim, você já não vai ter tanta eficiência assim, certo? Energia eólica é a energia que utiliza o vento, tá? Você tem aqui geradores, cada uma dessas torres, com isso aqui que parece um ventilador, por esse catavento, é um gerador eólico. O vento vem, incide, faz girar essas pás, e aqui onde eu estou mostrando, você tem os geradores eólicos, que transformam a energia do vento em energia elétrica. É uma energia limpa também, não causa tanta poluição. Desvantagens. A instalação é cara, não é barato colocar essas torres aqui. É necessário grandes áreas, pode ver que para você ter uma produção que compense, você tem que colocar vários e vários destes grandes cataventos, então você precisa de uma área muito grande e também de uma área que tenha uma ampla incidência de ventos. Se você tiver um local com pouco vento, não vai resolver nada, porque
eles não vão dar conta de fazer essas pás girarem. Um outro problema que eu não coloquei aqui, mas que também é complicado, é a questão da poluição sonora. Essas pás, esses cataventos, são muito barulhentos. Então, o local onde é instalado o que a gente chama de parque eólico acaba sendo barulhento por causa desses cataventos. Tudo bem? Etanol é um biocombustível, né? Um combustível obtido a partir de produtos biológicos proveniente da cana-de-açúcar ou de alguns outros vegetais. Ele emite menos poluentes para a atmosfera do que a gasolina. Apesar do motor de carro que usa etanol também emitir poluente para a atmosfera, a quantidade de poluentes que o etanol libera comparado com a da gasolina é bem menor. Então você tem aí um ponto positivo para ele. Um ponto negativo é que ele é menos eficiente do que a gasolina. O que acontece? A gasolina acaba fazendo o motor do carro ter um rendimento maior. Então, comparativamente, você consegue andar uma distância maior com 1 litro de gasolina do que com 1 litro de etanol, o que faz com que, por vezes, não compense abastecer o carro com etanol. Tudo bem? E as fontes não renováveis? São provenientes de fontes esgotáveis, né? Em algum momento, aquilo lá vai acabar. Por exemplo, o petróleo é uma fonte não renovável, né? A gente usa o petróleo para obter diversos materiais. Plástico, você utiliza o petróleo para obter gasolina e muitos outros materiais. Só que ele é uma fonte não renovável. Em algum momento, o petróleo que a gente tem aqui no nosso planeta vai acabar. O gás natural também, geralmente em poços de petróleo, costuma ter uma camada de gás natural. Então, se compensa, é extraído junto o petróleo e o gás natural. Só que vai chegar um momento que, da mesma maneira que reserva de petróleo acaba, reserva de gás natural acaba. O carvão. Aqui, pessoal, vale comentar, vale frisar que o carvão que a gente está se referindo é o carvão do tipo mineral, tá? Porque além do carvão mineral, a gente tem um outro tipo de carvão, que é o carvão vegetal, que é aquele que a gente compra para poder fazer churrasco, tá? Esse carvão mineral, ele veio de onde? O carvão mineral ele vem de florestas antigas que foram soterradas e que sofreram reações químicas até virar esse tipo de carvão, que é bastante utilizado como combustível de, por exemplo, máquinas a vapor e por aí vai, né? Esse combustível, esse carvão mineral, ele vai se esgotar, porque da mesma maneira que o petróleo e o gás natural, ele se enquadra como aquilo que a gente chama de combustível fóssil, tá? Então, combustível fóssil, né? Porque ele foi formado há milhares e milhares de anos atrás, né? E as condições da Terra atual não possibilitam a formação novamente desses materiais. Ah, mas professor, você tinha falado de um outro tipo de carvão, que era o carvão vegetal. Esse carvão vegetal, que é o que a gente usa para acender churrasqueira, por exemplo, ele é feito de que jeito? Corta-se a árvore, faz-se um processo de queima incompleta e você obtém o carvão vegetal. Este não é um combustível fóssil. Uma desvantagem é que a eficiência do carvão vegetal é bem menor do que a do carvão mineral. Por isso que não se usa carvão vegetal em usinas termoelétricas, por exemplo. E uma outra fonte de energia não renovável é a usina nuclear, né, que usa a energia nuclear. Por que não é renovável? Porque são utilizados alguns minerais, alguns minérios, que emitem radiação. E esses minérios, conforme vão sendo utilizados, vão perdendo a capacidade de emitir radiação, até que ele não serve mais para ser utilizado como fonte de energia. E aí o que é feito?
a mineração daqueles materiais radioativos, um tratamento para ele poder ser utilizado como combustível radioativo. Só que vai chegar um ponto em que aquilo lá vai acabar. Por isso que a energia nuclear também é uma fonte não renovável. Tudo bem então, pessoal?